pessoal, eu sou o Rodrigo Teaser, eu sou cantor, compositor, fã do Michael Jackson e sou intérprete, cover ou imitador, chamem como quiser, do maior artista de todos os tempos e hoje eu vou estar aqui respondendo as perguntas do pessoal do MJ Friends. Eu sempre falo que ir aos shows do Michael em 93 foi um ponto determinante para minha vida, porque desde que eu me entendo por gente, eu era fã do Michael e quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente ainda não tem, né? Eu tinha 13 anos na época, eu não fazia ideia das dificuldades, eu não sabia mensurar o quanto um sonho era impossível ou não. Então, sonhar em ver Michael Jackson era uma coisa muito comum, era uma coisa constante do meu dia a dia. E quando eu pude ir aos shows, eu falo que foi um momento determinante porque eu imaginava que era uma coisa, eu imaginava que eu saberia como lidar, eu imaginava que eu saberia como eu ia me sentir. E naqueles momentos, né, foram 2 shows, naqueles 2 shows eu percebi o quanto a arte é incrível, o quanto a música é incrível, o quanto todo esse faz de conta é maravilhoso, porque nada que eu tivesse lido ou ouvido me preparou para aquilo. Foi uma emoção incrível, foi uma sensação difícil de explicar. Eu me lembro que durante a tarde era uma ansiedade misturada com um medo de passar mal, porque eu era, enfim, como eu falei, eu tinha 13 anos, era magrinho, de repente eu vi um monte de gente desmaiando, saindo dali, eu falava, meu Deus, era uma mistura de felicidade com ansiedade. E quando o show começou, eu lembro que era uma sensação de alegria, era uma alegria que transbordava. E me lembro que quando o show acabou, era um vazio, ficou um vazio. Eu lembro da sensação de sentir um vazio muito grande. E um vazio que eu só fui sentir no segundo show, porque quando acabou o primeiro eu ficava, meu Deus, eu vou viver isso de novo domingo e tal. E aí quando acabou o segundo, é aquela sensação de, puxa vida, quando eu vou viver isso de novo? Será que eu vou viver isso de novo? Então, é um carrossel de emoções que a gente vive, que naquela época eu só senti, eu só fui ter noção do privilégio, eu só fui ter noção do quanto aquilo era importante, já muitos anos depois, já quando eu era um adulto. Porque quando você vive ali aquele momento, você ouve, tinha tantas mil pessoas no estádio na sexta-feira, tantas mil pessoas no domingo, você pensa, ok, eu sou mais um. Quando esse momento passa, você cresce, e principalmente depois que, né, o Michael partiu, aí cai a ficha e você entende que você viveu um momento único. Porque todos nós que somos fãs do Michael sabemos, ele fazia uma turnê, todos os dias ele performava a mesma música, mas nunca era igual. Então aquilo que esse grupo de pessoas presenciou, aquilo foi único. Então hoje a sensação que eu tenho é de um privilégio. Que sorte de estar vivo, de poder presenciar isso e de poder ver pessoalmente ali. E é muito engraçado porque naquele momento esse vazio que fica, um vazio de puxa, eu não sei quando eu vou viver isso. Eu estive ali com ele e não fazia ideia. Mas depois que ele parte, é uma sensação de puxa, que bom que eu estive ali, que bom que eu pude compartilhar desse momento. Porque a gente sabe, são momentos únicos e infelizmente não tem como acontecer mais. Eu acho que eu comecei a fazer isso de imitar o Michael muito novo. Então, muito novo, eu entendi que ninguém consegue imitar ninguém. Então, eu tenho total consciência de que o meu corpo executa a arte do Michael de uma forma diferente da arte do Michael. E por eu ter dançado muito tempo e estudado danças diferentes muito tempo, eu entendi que isso se aplica à arte em geral. Então, quando eu comecei a cantar, eu não comecei a cantar esperando imitar o Michael. Eu comecei a cantar porque foi um movimento natural da vida. Eu comecei a estudar música, estudar canto. Comecei a compor, na verdade, antes de cantar Michael. E para mim o grande desafio foi juntar o canto e a dança, que era uma coisa que por muitos anos eu não queria. Muita gente falava, Rodrigo, você deveria fazer isso. Hoje eu tenho muito orgulho de saber que o ramo
o ramo artístico em geral, as casas de shows, os produtores, enxergam no meu tributo um divisor de águas no que diz respeito à forma como o público e o mercado se relaciona com isso. Mas lá atrás, quando a galera falava, Rodrigo, você tem que cantar para ser levado a sério e tal, eu não achava que era bem por aí. Eu tinha uma resistência porque eu achava que a dança, por mais que ela não seja igual, o olho da gente, a memória da gente, ela se relaciona de uma maneira diferente com a coreografia. Às vezes você vê uma pessoa dançando e você fala, uau, tá igual. E quando você coloca junto, você vê que não tem nada a ver. Mas a voz, ela vai para um lugar diferente da nossa memória. Então eu tinha muita resistência até aceitar, porque eu entendi que é uma questão legal, é uma questão natural da vida. Enquanto eu dublasse, o show não cresceria. Enquanto eu dublasse, eu não teria como ir aonde eu fui. Então, para mim, o grande desafio foi juntar as duas coisas e entender que isso é feito para quem gosta. As pessoas que gostam de Michael Jackson não necessariamente vão gostar do que eu faço e tá ok. Enquanto elas me respeitarem, tá ok. Elas podem achar o que elas quiserem, elas podem achar coisas horríveis até. Enquanto elas me respeitarem, tá ok. O grande desafio foi juntar o canto e a dança e ultrapassar essa barreira das pessoas que acham que sabem, que acham que devem opinar. Porque, como eu falei, eu comecei isso muito lá atrás. Então, eu primeiro aprendi a lidar com o hater para depois aprender a lidar com fãs. Primeiro eu aprendi a lidar com a rejeição para depois aprender a lidar com a aceitação. Então, juntar o canto e a dança é muito difícil, porque a gente está falando de um cara que tem uma dança muito única, com um canto muito único e uma expressão muito única. Então, eu encontrei um caminho de fazer isso de forma honesta. As pessoas podem gostar, podem não gostar, mas elas nunca vão poder falar que o que eu faço não é honesto, não é verdadeiro. Eu nunca vendo uma coisa e faço outra. Existem performances do Michael que, para mim, são únicas, no sentido de talvez nem ele, se fosse fazer igual, fizesse da mesma forma. Para mim, se eu algum dia atingisse qualquer coisa semelhante ao que foi Man in the Mirror do Grammy de 88, para mim seria como atingir um nível artístico que eu acho impossível. Acho que só ele é capaz. E pensando no show, eu gostaria muito de poder ainda fazer um show de B-sides, colocar no palco canções que eu considero lindas, que eu considero obra-primas e que não tiveram aí a chance do grande público conhecer. Porque eu sei que hoje o meu show, ele se comunica com um fã do Michael, mas ele se comunica muito com o curioso, com o cara que não é fã, com aquela pessoa que conhece uma ou duas músicas e fala, pô, um show? Deixa eu ver. Então eu gostaria muito de ter essa chance ainda. Bom, quando eu entrei em Neverland, eu confesso que eu custei acreditar. Eu recebi no sábado a confirmação de que eu iria entrar na segunda. Eu não consegui dormir porque eu fiquei achando que até segunda alguém iria me mandar uma mensagem dizendo, houve um engano. Quando a gente estava indo, eu me lembro que abriram as portas e eu pensei, calma, pode ser que seja um engano. Eu entrei, parei na guarita, conversei, o cara falou, Rodrigo, estamos te esperando, fique à vontade. Aguarde que vão te encaminhar para... Porque a guarita fica muito longe ainda da casa. E aí eu lembro de, nesse momento, ainda ficar pensando, tá, calma, a gente ainda não entrou, pode ser que seja um engano. Quando a gente entrou, que de longe eu avistei a árvore, eu avistei a casa, de muito longe dava para ver a estação de trem assim, eu me lembro de sentir uma sensação, não é um formigamento, mas eu me lembro de sentir uma sensação de não conseguir distinguir o que era realidade do que era um sonho. Aquilo para mim era tão impossível. Eu estava vivendo uma coisa tão fora da minha realidade. E só para contextualizar, Neverland sempre foi o meu lugar do sonho. Sempre que alguém me perguntava, qual lugar que você sonha conhecer? Eu sempre falei, Neverland. Eu nunca falei Disney, eu sempre falei Neverland. E eu tinha já entendido, como um homem adulto, que isso não ia acontecer.
que não era possível, o Michael tinha partido, a casa não pertencia mais ao Michael, ao espólio, à família, mas quis a vida que isso acontecesse. Então, para mim aquilo era tão impossível, sabe? Uma pessoa que teve visto negado 7 vezes, de repente está lá vivendo aquilo, que eu me lembro que durante o passeio, para começar, o passeio era para ser 2 horas, acabou virando 4. Eu acabei me tornando amigo do Jaime. Jaime é uma pessoa incrível, ele foi o cuidador de Neverland antes de Neverland ser comprada pelo Michael. Ele trabalhou para o Michael todos esses anos. Depois do Michael partir, ele continuou cuidando de Neverland e ele só deixou de cuidar de Neverland porque ele se aposentou o ano passado. Então me tornei amigo dele, ele foi assistir o nosso show anos depois em Los Angeles e viver aquilo, entrar em cada cômodo, e cada cômodo que eu entrava eu ouvia uma história, eu ouvia o porquê que o puxador é desse jeito, por que o Michael fez a sala de aula dos filhos onde ele fez, pelo acesso, por que o Michael escolheu tal quarto para ser do Prince, tal quarto para ser da Paris, por que o Michael construiu uma casa de hóspedes, enfim, todas as histórias que eu ouvia, eu me lembro de cochichar, eu cochichava para a Priscila, isso é um sonho? Porque no sonho a gente não sabe que é um sonho. Se eu estiver sonhando, você consegue interagir comigo para eu saber se isso é um sonho? Eu sei que é loucura falar isso, mas eu me lembro de durante o dia eu passar, várias vezes eu pensava isso. E a sensação que eu tinha era de que talvez se eu, ou alguém como eu, não necessariamente eu, Rodrigo, mas alguém como eu, que amasse tanto ele, tivesse tido chance de entrar nessa casa enquanto ele morasse, talvez a gente pudesse ter mudado um pouco o rumo da história, sabe? Era um misto de sentimentos do tipo, meu Deus, olha o que eu tô vivendo. E ao mesmo tempo eu pensava, puxa, será que eu podia estar aqui? Será que em algum lugar isso daqui é ofensivo para ele? Só que aí durante o dia, durante esse passeio, né, foram 4 horas, eu fui deixando de ter essa sensação da culpa de estar ali e vivendo uma sensação de alguma forma a vida me permitiu viver isso daqui. É uma coisa que raríssimas vezes eu falei publicamente, porque eu entendo que isso foi um momento meu, íntimo, e eu entendo que por enquanto outros fãs não podem viver isso. Então, em respeito a essa galera, eu evito falar. Eu só falo quando alguém me pergunta mesmo. E eu recebo muitos pedidos de perguntas e tal. Eu fiquei muito surpreso porque existia um termo de confidencialidade ainda, que já não era mais em nome do Michael, mas era em nome dos proprietários daquela época, que por alguma razão eles me liberaram, me autorizaram a filmar e fotografar. E eu pude ver aquilo tudo, viver aquilo tudo aquele dia. São muitas informações, é um lugar muito grande para você imaginar, então assim era o dia a dia dele. Porque era um lugar... os móveis pessoais e o parque já não estavam mais lá, mas a estrutura estava, a casa, sala de jogos ainda existia ali, o estúdio, o teatro. Então, imaginar como é viver ali, sem sombra de dúvidas, não é uma tarefa fácil. Mas só de estar ali naquele lugar que ele protegeu tanto, que ele viveu de uma forma tão especial, foi uma coisa que me fez muito feliz. Eu acho que foi um momento, como fã do Michael, talvez o momento mais alto que eu pude chegar, a coisa mais incrível que eu pude vivenciar. Me lembro que eu tinha uma certa resistência porque eu achava que o Michael já não tinha mais amor por aquele lugar, e aí eu me lembro que o Jaime me mostrou uma mensagem do Michael, dizendo que isso foi uma coisa que, ao mesmo tempo que me deixou feliz, também me deixou arrasado. Que na mensagem o Michael dizia que ele pretendia reunir o antigo grupo e revitalizar Neverland. E aí eu perguntei o que seria o antigo grupo, e ele falou que eram as pessoas que o Michael tinha carinho, porque
O Michael tinha os jardineiros que ele gostava, porque os jardineiros faziam os cantos de flores como a Disney. O Michael tinha os cuidadores, os veterinários que ele tinha muito carinho. E aí saber desse cuidado que o Michael tinha com essas pessoas e saber que ele tinha a intenção de voltar para aquele lugar me fez sentir que era especial estar naquele lugar. Para mim é incrível como tudo é muito fresco na minha memória, apesar de eu ter fotografado e filmado. Mas eu espero muito que todos os fãs possam visitar, conhecer, possam um dia sentir ali o que é aquele lugar, porque são muitos lugares e muitos detalhes que ainda possuem um pouco dele, sabe? Seja um interruptor decorado com anjos, ou seja um palco, ou um chafariz que toca música, enfim. Eu espero que os fãs todos possam vivenciar essa sensação aí. O fato de eu ter acesso a algumas coisas que outros fãs não tiveram, na verdade, eu sempre vejo como uma forma de eu montar um quebra-cabeça na minha mente, juntar informações, seja recebendo... Eu não sei se as pessoas em geral sabem disso, mas eu recebi as fitas originais de Oslo, Dangerous, Bremen, Dangerous, They Make Me Feel Japão, History Basel, History Johannesburgo. Eu recebi essas fitas e em parceria com o Richard, essas fitas acabaram sendo distribuídas aí na internet. Mas naquele momento que eu recebi essas fitas e pude assistir, eu me lembro da sensação de... literalmente a sensação de ter um tesouro nas mãos. E era uma sensação de, ok, eu posso guardar isso pra mim ou posso dividir com o mundo. E eu entendo que, da mesma forma no tributo eu não sou o dono daquilo, aquilo que, embora tenha sido entregue a mim, também eu não era dono. Então, por isso que todo mundo tem. E essa sensação de receber alguma coisa, seja um vídeo ou uma informação, é uma coisa que sempre me coloca num lugar de muita humildade, no sentido de não questionar. Por que isso está vindo para minha mão? Eu não questiono, eu só agradeço porque essas coisas caem na minha mão. Então, isso começou muito quando eu comecei a ter contato com pessoas que trabalharam com o Michael, porque essas pessoas, elas dividiram anos com o Michael. Então, a Jennifer Batten, ela tem uma vivência, ela viveu com o Michael ali nas turnês, ela chegou ali no estúdio, ensaiou, ela tem uma vivência com uma persona do Michael. Quando você fala com o Lavelle, é outro tipo de persona, porque ele chega num processo antes do estúdio, ele vai para casa do Michael, ele ficava hospedado em Neverland, o Michael falava para ele das ideias, eles ficavam esboçando, até que aquilo virasse uma coreografia. Quando você fala com o Kevin Dorsey, é mais ou menos a mesma coisa. Antes de existir, de fato, os ensaios, o Kevin Dorsey já estava ali. O Kevin Dorsey, ele é co-diretor musical porque ele prepara a banda antes do diretor chegar. Então, você descobre não só como o Michael trabalha, mas como ele se comporta com cada membro do trabalho. E aí, quando você vai falar com pessoas que viveram com o Michael na casa, que é o caso das pessoas que trabalharam em Neverland, ou pessoas que trabalharam em estúdio, você vê outras facetas do Michael. E o que mais me encanta é saber que todas essas personas do Michael, elas se conversam com um Michael que é um Michael carinhoso, respeitoso, uma pessoa que fala com um funcionário, ou um parceiro, ou um amigo e fala de forma carinhosa. Todas essas pessoas, por mais histórias malucas, todos eles têm histórias malucas, todos eles têm histórias malucas, mas todas as histórias passam por um lugar de amor, de afeto. E eu acho isso incrível. A última oportunidade que eu tive dessas, talvez tenha sido a mais forte de todas, foi depois do nosso show na China. O Taj participou e aí o Taj me convidou para ver um acervo de imagens que ele tinha. E a gente ficou 1h e pouco no quarto dele e eu pude ver coisas assim que eu nunca vou esquecer. Eu pude ver o Michael ensinando o Tree a performar. Eu pude ver o Michael em 2008 ensinando o Blanket e a Paris a dançar. Eu vi o Michael nos bastidores da Dangerous Tour com os sobrinhos
brincando, fazendo piada. Eu vi o Michael recebendo a família numa fase da turnê na Ásia, quando já tinha surgido as acusações e a família foi de surpresa. Eu vi o Michael feliz, recebendo a família. Poder ver os olhos dele feliz, assim, receber a família, me emocionou. Eu vi coisas engraçadas, como o Michael na rua, dentro de uma limusine, uma fã bater no vidro e dar um cachorro e o Michael falar pro motorista: motorista, eu posso ganhar um cachorro? Então são coisas que eu me considero muito privilegiado de poder ver. E é como eu falei, eu não questiono, eu só agradeço porque essas coisas acabaram vindo a mim. E como eu falei, essas coisas, junto com as coisas que a gente lê, junto com os livros, elas vão montando um quebra-cabeça de uma pessoa que eu idealizo ser o Michael. Que eu não vou saber se ele é 100%. Infelizmente, eu não vou saber, mas as coisas caminham sempre para um lugar onde eu me sinto confortável. E falar, cara, que incrível, eu amo o cara certo. Bom, são 13 anos já que a gente está com o Tributo na estrada. Eu confesso que eu não esperava que a gente chegasse tão longe. Como eu falei lá atrás, não tinha um show pra gente se espelhar. Hoje eu sou muito feliz, eu recebo mensagens de outros produtores de tributos ao Michael que mandam mensagens pra mim falando: cara, teu show é uma referência, eu me inspiro muito no teu show, recebo isso de outros covers de outros artistas, então eu sou muito grato a isso. Poder apresentar History pra mim sempre foi um desafio, porque visualmente a History ela tem algumas questões que precisam ser levadas em consideração. Primeiro que é uma turnê, talvez a turnê que seja a única turnê que a gente tenha shows com qualidades em Full HD. Então isso faz com que o público atual, o público mais jovem, conheça muito o visual da History. Ao mesmo tempo é uma turnê onde o visual não é tão fácil de se replicar. É mais difícil, alguns tecidos foram muito difíceis de achar, a própria armadura. Fora também a questão que eu sempre tento, muito com o meu cuidado, de trazer para uma linguagem, como eu falei, honesta. Né? O show do Michael sempre foi, não importa a época, mas cada show do Michael era sempre o maior show feito até então. Então você trazer isso para uma realidade que é a minha realidade e fazer com que isso seja honesto e faça sentido não é um desafio fácil. É até por isso que eu sei hoje nosso show, ele é copiado, vários elementos são copiados, porque a gente precisa errar muito até acertar. Então com a History a gente já eliminou várias chances de erro, porque a gente já tinha uma estrada, já tinha calejado muito. E poder levar para o palco elementos que eu sei que eu poderia fazer de alguma forma virtual, mas o fato de você trazer ali a nave física, o tanque de forma física e alguns elementos nesse sentido fazem com que o público que conhece o Michael se sinta muito mais próximo, muito mais aproximado. Então, para mim tem sido muito divertido, tem sido ainda um aprendizado, porque cada vez que você troca a ordem do show, o corpo sente de uma forma, a voz sente de uma forma, e você leva um tempo até você se adaptar. Mas aí você logo entende o porquê do Michael botar a música em determinada ordem e tudo mais. Ainda restam algumas canções para botar no show, né? A gente ainda não fez Come Together, a gente ainda não fez History. Escolher o setlist do show é sempre um desafio, porque você faz um show de 2 horas e sempre tem alguém que fala: faltou tal música. E é uma realidade, porque o Michael tem muitas músicas de sucesso. Mas tem sido uma experiência incrível, porque eu percebo que visualmente ela tem um apelo muito forte com o público. E eu acho que isso se deve ao fato de que seja uma turnê onde tem muito mais imagens com qualidade, com alta qualidade, e as pessoas têm acesso mais fácil a isso. Mas tem sido uma experiência incrível e eu espero que as pessoas tenham se divertido nos shows que aconteceram e se divirtam nos próximos shows ainda. Eu sempre falei que a History seria a última montagem. Confesso que não vejo muita lógica em montar um show depois de History.
Hoje a gente tem 3 formatos, que é um show inspirado em Bad, um em Dangerous e em History. E não sei se caberia montar outra coisa, mas tenho me divertido muito com os shows da History, sem dúvida. Durante esse período todo, né, esses anos todos com o tributo, a gente viveu muitas coisas que foram especiais. E eu acho que isso me faz reforçar a ideia de quão privilegiado eu sou, porque cada vez que eu vivia uma dessas coisas eu pensava, caramba, não dá pra ficar maior que isso. Então, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que a gente teve um show televisionado, o Multishow entrou em contato e falou, a gente quer televisionar o tributo. Isso foi uma coisa que eu nunca imaginei, porque nunca tinha acontecido uma coisa desse tipo. Então, pra mim foi tipo, uau, não dá pra ficar maior do que isso, não dá pra ser maior do que isso. Mas as coisas foram acontecendo, hoje o show é um show que ele é respeitado, a gente viveu coisas incríveis. Nós fomos o primeiro tributo e show brasileiro a se apresentar no Dubai Opera Theatre, esgotando 2 shows. O mesmo aconteceu no Teatro Real do Kuwait. A gente fez shows incríveis na China. Nós fomos o primeiro show, na verdade, um grupo de brasileiros homenageando um americano na China. Shows para 8.000 pessoas, 6.000 pessoas. A gente tem escrito uma história incrível na Ásia. Nós fomos o primeiro tributo, cover, chame como quiser, a ser contratado diretamente pela FIFA, sem intermediários. Nós fomos fazer o primeiro show no Catar, no FIFA Fan Fest, na Copa do Mundo, para 40.000 pessoas. Isso é um negócio que eu nunca sonhei na vida. Mas eu acho que de todas as coisas, sem dúvida, uma das coisas que mais me emocionou, assim, profissionalmente, foi quando eu cheguei em Nova York, na Times Square, e pude ver ali o show na marquise ali, porque várias vezes durante essa caminhada as pessoas sempre me perguntavam, e Estados Unidos? Estados Unidos. Você faz show, você já fez show em tal lugar? Já foi pra Broadway? E eu falava, gente, as pessoas falam pra Broadway como se fosse, você foi pra esquina? E aí aconteceu, a gente tá na Broadway, na Times Square, Palladium Theatre, e eu nunca vou esquecer porque isso aconteceu no dia 25 de junho, a gente tava lá, acompanhados de Lavelle Smith, Kevin Dorsey, Jennifer Batten, um show 100% brasileiro, com uma equipe brasileira, e a gente lotou um teatro no coração de Nova York, no lugar onde é um dos centros do entretenimento mundial. Ali, enfim, é uma coisa muito especial que eu nunca vou esquecer. Isso no âmbito profissional da coisa. Como Rodrigo, pessoa, fã, eu vivo muitos momentos emocionantes. Eu vivo muitos momentos que eu considero únicos, sabe? Muitas vezes aconteceu de acabar o show e a gente ir visitar o hospital. Já aconteceu da gente receber pessoas especiais no show. Já aconteceu de eu vivenciar ali no palco coisas incríveis e ver na plateia coisas incríveis. Então, eu consigo ranquear essas coisas porque são coisas palpáveis e são coisas que todo mundo pode imaginar. Mas o que a gente vive no palco vendo é uma coisa que eu poderia tentar encontrar 1000 palavras aqui e eu não ia encontrar, porque antes de tudo eu sou um fã. Então, imagina você subir num palco e você vê 1.000, 2.000, 5, 10, 15, 20, 40 mil pessoas celebrando o cara que você ama porque você teve a ideia de fazer um tributo. Isso é, sem dúvida nenhuma, a emoção mais forte que eu posso ter e o único lugar onde talvez caiba sentir orgulho disso no sentido, isso me pertence. Esse mérito é meu. Puxa, que bom. Então é uma emoção que eu poderia tentar descrever uma palavra aqui, mas eu certamente não ia conseguir. Bom, como eu falei, a vida inteira eu me dediquei a isso. A vida inteira Michael Jackson foi um norte para mim. Foi, além de uma referência, foi um modelo a ser seguido. Eu sou muito privilegiado de tudo que a gente já construiu com o tributo, mas eu sempre entendi que isso teria um começo, meio e fim. Porque vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer o que eu faço. Vai chegar uma hora onde fazer o que eu faço vai se tornar muito difícil, pesado. E eu acho que quando isso começar a acontecer, é a hora de eu entender definitivamente que acabou. Porque
é uma homenagem. Acima de tudo, ela tem que ser feita de forma a honrar o Michael. Eu não posso nunca fazer aquilo de uma forma depreciativa ou que caia no lugar de uma piada. Então, eu já entendo, eu gosto pelo menos de pensar que eu já estou no arco final. Eu não sei quanto tempo tem mais de tributo, mas eu já entendo que eu já estou mais perto do final do que eu estava do início. Porque é como eu falei, são 13 anos, hoje eu tenho 45 anos. É óbvio que hoje, 45 anos, é muito diferente do que era 45 anos quando o Michael tinha 45 anos. Hoje a gente tem suplemento, hoje a gente tem fisioterapias, a gente tem uma série de médicos. Você tem uma lesão, você consegue cuidar dessa lesão, você tem cuidados vocais, enfim. Mas o tempo é o tempo e nada muda isso. Então eu já entendo que eu já estou mais perto do final do que eu estava do início. E o trabalho autoral, ele é uma coisa que ele me permite continuar imaginando, continuar criando, continuar sonhando. Muitas vezes as pessoas confundem o projeto autoral com a questão do sucesso. Porque o sucesso, ele é uma coisa, é uma régua pessoal. O sucesso para você pode não ser o sucesso para mim, né? A fama é uma régua pessoal. O que é famoso para você pode não ser para mim. Então, o autoral, ele é um lugar que eu guardo com muito carinho, que de vez em quando eu vou lá, mexo, brinco, mas ele é um lugar que eu guardo porque eu sei que é um lugar que me permite continuar criando, sonhando, dividindo, imaginando. E todas as pessoas que me conhecem por conta do tributo são bem-vindas para conhecer e para curtir o autoral. Tenho total consciência que, da mesma forma que nem todo mundo que é fã do Michael gosta do tributo, nem todo mundo que gosta do tributo vai gostar do autoral. E tá tudo bem também para mim. As pessoas às vezes elas tendem a achar que eu não sou uma pessoa bem resolvida com isso, mas eu sou. Eu entendo e eu não espero nada além do que eu dou. Eu dou e eu espero que quem curta venha de volta. Quem não curtir, não tem problema. Mas o autoral, ele é esse lugar que com certeza vai ser um ponto onde eu vou dar muito mais atenção. Acho que a tendência é que eu dê mais atenção cada dia que passa. Eu tenho flertado muito também com a questão de produção. Eu já pude contribuir com grandes nomes aí da música e vira e mexe, alguém entra em contato comigo, me pergunta uma coisa, pede uma dica. Já tiveram artistas grandes que cogitaram até a possibilidade de que eu produzisse ou dirigisse o show. E eu confesso que é uma coisa que talvez eu aceite, porque seria um desafio e seria uma forma de eu aplicar tudo que eu estudei de uma outra maneira. Porque é você pegar tudo que você estudou, tudo que você enxergou como arte e dar um outro olhar para um outro artista que vai se comportar de uma outra forma. Então são caminhos que podem acontecer e que, se eles acontecerem, serão muito bem-vindos. Por enquanto, eu continuo sendo o cara que amo fazer o que eu faço. Sou muito grato a todo mundo que vai e que curte o show, que aplaude, que me curte nas redes, que me incentiva. Eu sou muito privilegiado por receber a onda de amor que eu recebo. E eu espero que todas essas pessoas que chegam a mim por conta do tributo entendam que isso tudo nasce de um sentimento muito simples e que é incomum a todos nós, que é o amor que eu sinto pelo Michael. E isso é uma coisa que vai seguir comigo, esteja no tributo ou esteja no autoral. E é isso. Eu sou Rodrigo Teaser e essas foram as perguntas que eu respondi pro pessoal do MJ Friends.